Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Datalogando. Hoje temos um bate-papo super especial com um convidado para falar sobre e-commerce, varejo e vendas. Vem com a gente. Seja bem-vindo, Paulo Sátiro, formado em publicidade, pós-graduado em comunicação com o mercado pela ESPM e MBA na Insper, com mais de 8 anos atuando como gerente de marketing na Cielo e atualmente é o CMO da Telhanorte Tumeleiro, cuidando do e-commerce e marketing da empresa. É isso aí? É isso aí, Bruno. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí. Vamos entender um pouquinho esse cenário aí de varejo, como que vai ser essa visão aí de inovações que vocês estão trazendo. Pablo, conta um pouquinho pra gente então a sua história, como você viveu bastante do marketing, a gente sabe disso. Você viu uma transformação tanto do ponto de vista de offline para o digital e agora entrando um pouco no cenário de dados e cuidando de e-commerce, a gente lidando muito com comportamento. Conta como foi essa sua transição assim, para a gente chegar até esse momento hoje, como você assumiu como CMO da Telhanorte do Meleiro aí. Boa. Cara, foi forçada no fim, né? Porque eu acho que ela foi no mesmo ritmo que o marketing se reinventou. E aí por várias razões, assim, e eu fui navegando aí nesse caminho. Mas hoje, de fato, eu tenho muito mais tempo dedicado a olhar para dados, a discutir estratégia, a olhar para cliente do que propriamente para comunicação. A comunicação é o meio, é o conteúdo que a gente precisa colocar, mas assim, taticamente, onde a gente vai colocar aquele conteúdo, como vai promover aquele conteúdo, é onde eu dedico mais tempo. Mas eu acho que isso veio com as plataformas, com as redes sociais, com maior sofisticação e tal. Agora, o que está lá no meio, que é a criatividade, tem que estar lá, assim, senão a gente deixa de ser relevante. Tem duas entrevistas que eu gosto de falar. Acho que uma, inclusive, foi a passada que a gente fez com a Luna Gutierrez, que ela colocou, é a professora da FIAP, coordenadora do curso de Digital Data Marketing, que ela colocou um ponto super interessante. Se você trabalha com marketing, não mexe com dados hoje em dia, você não trabalha com marketing. É, verdade. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente sim trabalha a criatividade, acho que sempre vai ser fundamental na propaganda, mas cada vez mais, principalmente você atuando com bastante performance no cenário de construção, se você não trabalha com dados, você está dando um tiro no escuro. Exatamente. Hoje estava discutindo exatamente isso, assim, cara, falando um pouco sobre perfil de cliente. A Telhanorte Tumeleiro tem perfis bastante distintos, assim. A hora que você olha um histograma, tem uma concentração muito grande num perfil de cliente e não é nada demográfico. Aquele perfil está fazendo uma reforma, uma construção maior, vai demandar mais tempo, né? Aquela família discutiu ali em algum momento, puxa, a gente precisa dar uma renovada na casa. E tem um outro perfil que é a grande cauda longa, de clientes que tem uma jornada de manutenção, tem uma jornada de decoração e tal. E a gente estava discutindo exatamente isso. Puxa, precisa ter conteúdos diferentes e taticamente falar com esses clientes. Eles deixam registros do que eles estão buscando, o que eles estão olhando, que site visitaram, enfim. Então, que régua que a gente aplica para cada um? Qual a frequência que a gente aplica para cada um? Quanto que cada um desses clientes tem de retorno, né, de lifetime value. Então, tem uma série de coisas que, puxa, eu olho e falo assim, cara, a gente gastou 80% do tempo discutindo dado, discutindo e tem um espaço ali para comunicação que no fim é uma coisa que eu discuto bastante assim, eu falo, puxa, o CTR vai vir da criatividade, né? Então é super importante olhar para dado e tal, mas a criatividade vai dar um CTR maior, né? Os 10 primeiros segundos do vídeo, uma boa chamada, um bom call to action, uma boa peça vai aumentar o CTR. Ou seja, a produtividade está na criatividade. Concordo. Então eu sou um pouco obcecado assim, cara, do tipo, beleza, a gente fez o melhor plano do mundo. Qual é o CTR? O CTR. Puta, a campanha tá ruim. Entendi. Então hoje tua métrica principal gira em torno muito do CTR para você ver se um criativo, alguma... eu acho que é mais uma questão conceitual, assim, Entendi. Bruno, porque é uma coisa que é uma medida que eu tenho
mais como conceito para puxar a orelha de quem está criando, Entendi. sabe? É claro que o CTR depende muito se você acertou Tem o target. N fatores também que influenciam o CTR nesse caso. Mas supondo que essa discussão já estressou, foi exaustiva, sobra a discussão sobre a criatividade. Eu acho que é uma medida importante para você saber, cara, essa peça tem relevância ou não tem relevância, né? Ela é adequada para esse meio ou não é adequada para esse meio. Então, conceitualmente, assim, uma coisa que eu puxo bastante, eu falo, pô, esse negócio não pegou. Entendi. Não adianta a gente insistir, não vamos ficar mexendo no plano, pode ser desse jeito, daquele, é o meio, não. Vamos rever e estressar a discussão sobre o conteúdo também. Legal, cara, eu acho que você trabalha num segmento, deixa eu achar a melhor palavra para isso, difícil, né? Porque quando a gente está lidando com um segmento de construção, decoração, reformas, acredito que quando a gente fala desse cenário deve ser esquizofrênico chegar a um persona, a um caminho para um cliente, interpretar o comportamento dele, olhar para trás, ver que pode ter relevância, mas também não pode ter relevância nos dados que vocês interpretam. Conta um pouquinho para a gente como vocês lidam no dia a dia com essas diversidades, diferentes clientes entrando na sua loja. Acho que diferente o nível de competitividade que tem também, porque talvez tenha um nível de fidelização baixo, que eu queria que você também falasse um pouco isso. Entra um pouquinho nesse detalhe para a gente começar a nossa conversa aqui. Boa. Esquizofrênico acho que é uma boa palavra mesmo para definir. Mas, cara, a essência é a mesma. Melhorar o lar, né? Então, partindo desse ponto, a gente tem que entender, assim, melhorar o lar para quê? Sob qual gatilho? Porque nasceu meu filho. Porque eu estou casando. Porque é o primeiro lar. Porque não está confortável. Enfim, tem muita história para ser contada. Isso gera também uma visão difícil de você criar conteúdo e você achar, segmentar bem esse cliente. Tem gente que está buscando segurança. Então o cara está comprando um CFTV, uma fechadura, porque está super preocupado com segurança. Puta, em que ponto eu vou levar conteúdo para esse cara de forma relevante no nível de um SKU? Entendi. Tem gente que está procurando conforto. Tem gente que está montando um quarto porque a avó foi morar naquela casa. Enfim, a partir daí dá pra gente criar uma série de personas e é difícil essa discussão assim. Eu crio pelo quê? Pelo gatilho, de uma forma mais macro, esse cara quer segurança, esse cara quer conforto, tal. Como que eu crio esse gatilho para entender, esse cliente possui, tá dentro desse perfil. Então, só daí você já dá para imaginar... Então, por exemplo, a gente pode pegar perfis similares, vamos supor, eu e você, acredito que a gente tem um perfil similar. Mas ao mesmo tempo que você tem um objetivo específico para sua compra, eu posso ter um completamente diferente que não esteja mapeado dentro da jornada de vocês, algum ponto nesse sentido, é isso? A gente acha que demograficamente tem um perfil muito parecido, né? Certo. Vamos supor, estou assumindo, a gente tem um perfil de renda, tem um perfil de casa, de bairro, tem um perfil muito parecido. Eu vou lá, compro R$1.000, você vai lá, compra R$1.000 também. A gente comprou as mesmas categorias, mas eu tô comprando porque eu acabei de começar uma casa na praia e você vai reformar a sua garagem. Mas a gente fez uma primeira compra muito parecida. Muito similar, legal. Mas você encerrou a sua jornada ali, eu tô começando a minha jornada. Num primeiro momento, o banco de dados vai olhar a gente do mesmo jeito. Se a partir dali eu começar uma régua de comunicação, para você aquilo não tem relevância nenhuma, você encerrou o seu ponto ali. Então, uma coisa que a gente discute bastante é assim, a informação que tem maior valor é, na verdade, o seu potencial ou você responder para a gente em que fase da jornada você está, né? Mas isso parece simples, parece que é só uma pergunta no ponto de venda, falar, além de tudo, tal, passa aqui o cartão. E, senhor, em que fase da jornada você está? Qual o seu potencial futuro? Você está começando, está no meio? Mas essa pergunta tem diferentes saídas. E você dar essa pergunta com fidelidade precisa de uma boa proposta de valor. Com né? certeza. O que tem em troca disso? O que eu ganho em função dessa resposta?
essa resposta com alta fidelidade, você me fala, ó, eu tô começando uma casa na praia, eu vou gastar tanto, eu prefiro... Puxa, beleza, me fala o que que eu ganho com isso. Então, e aí eu acho que marketing tem que desenhar jornada, tem que desenhar serviço, tem que desenhar serviço aí, acho que está dentro de tudo, assim, Bruno. Desde se você me der essa informação e eu perceber que tem relevância, o frete é grátis. Você tem um programa de cashback mais agressivo. Entendi. Você tem um retorno, você tem uma concierge. Então, eu acho que marketing precisa entrar no design dessa jornada, baseado num score de cliente, mas esse score para o nosso negócio, eu não sei para outros negócios, não é retroagindo sobre o que ele comprou ou só cruzando o banco de dados. É em função do que você ainda vai comprar. Entendi. Né? Então acho que a base histórica serve muito para vocês olharem, mas à frente você tem que realmente interpretar o dia a dia, interpretar o comportamento dele, perguntar para ele onde ele está no momento da jornada, para aí sim você poder fazer um trabalho mais específico de comportamental com ele, certo? Não, com certeza. Eu acho que assim, olhar para trás faz muito sentido para a gente Sem entender, por exemplo, o comportamento de categorias. Né? Durante a pandemia, a categoria de tintas, ela disparou. E isso... Um gráfico simples. Todo mundo começou a passar mais tempo em casa, né? Exatamente. Um gráfico simples, você entendia, puxa, essa categoria disparou, e aí você cria uma série de suposições. As pessoas estão pintando, virou um pouco mais do it yourself, você fica olhando para uma parede que você nunca olhava, as pessoas também estão se mudando para uma outra casa, enfim, dá para criar um monte de suposições. Agora, assim, o que a partir daquela compra, o que ela vai gerar. Entendi. É diferente para cada caso. Não, e entrando num cenário também, eu falei até de concorrência, eu me colocando no lado do consumidor. Se eu preciso comprar uma lata de tinta, o que eu faço? Uma lata de tinta, talvez uma fechadura, vou dar algum contexto. Eu vou pesquisar o preço mais barato. Eu acho que é uma categoria muito pautada por preço. Entendeu? Essa é a minha visão e eu falo, bom, então aqui está mais barato isso, aqui está mais barato. Vale a pena eu me locomover daqui até ali para fazer essa compra ou pedir para chegar na minha casa? Então acredito que essa parte da concorrência também influencia negativamente, nesse caso, a visibilidade da jornada inteira do usuário. Tô certo ou é uma impressão errada minha? Cara, eu acho que você está certo, mas até você chegar nesse ponto de eu vou comprar uma lata de tinta, porque é um mercado que poucas pessoas têm repertório. Então, para você chegar na fase de compra, você vai passar pela fase de inspiração, conhecimento, tal, até você chegar na fase de compra. Por exemplo, eu trabalho nesse mercado, eu não saberia te dizer, se você me liga e fala, cara, eu vou pintar a minha parede, que tinta eu compro? Epóxi, látex, PVA, qual a diferença entre cada uma? Qual tem secagem mais rápida? E eu tenho aqui uma parede do quarto, quantos litros mais ou menos? Quantas demãos? Falar, cara, não faço a menor tenho ideia. A menor ideia. Então, eu acho que a partir de um determinado momento o preço importa, porque é commodity, mas até lá você pode marcar muito bem a sua marca. Se você tem conteúdo, ou se... Cara, você é menos digitalizado e fala, cara, quer saber? Eu vou até uma loja e lá eu pergunto tudo isso para o vendedor e saio de lá com a tinta na mão. Você tem que confiar numa determinada marca e confiar que aquela marca tem um vendedor que tem as respostas para você. Então, é uma coisa que eu olho bastante assim, cara, que delícia que é esse mercado, porque ninguém tem repertório. É verdade. E você não ganha repertório rápido. Sei lá, você vai comprar uma TV, um celular, puta, você ganha repertório em uma pesquisa de 2 horas. Exato. Você já sabe a diferença total entre OLED, a 4K e que tem tantas cores. Em 1 hora você virou um especialista em TV. No nosso negócio, cara, ir para casa, puta, é capaz que você não vira um especialista nunca. E você nem quer, você não tem recorrência dessa compra de novo. Então o marketing tem um papel fundamental aí de precisa estar presente numa linguagem que o cliente entenda
e a marca precisa passar algum tipo de confiança. Seja, o conteúdo que ela está no digital é legal de consumir. O vendedor que está lá, eu confio que ele tem as respostas para me dar. A partir daí é commodity Exato. pura. Mas até ser commodity, acho que tem bastante trabalho para marketing, sabe? Com certeza. Acho que entrando no cenário digital, a gente pode também atrelar um pouco ao cenário de e-commerce, que também, se você é diretor do e-commerce também da Telenorte. Quando a gente entra nesse cenário, principalmente que é um cenário comoditizado, que a gente sabe que tem toda essa visão de a pessoa querer entender, e é um cenário difícil de entender. Hoje, no alto, vocês estão falando de quantos SKUs, mais ou menos, numa loja? Mais de 10 mil, 20 Mais de mil? 40 mil. 40 mil SKUs. Então é muito produto hoje. E aí vocês colocam um e-commerce também nesse cenário. Que automaticamente o e-commerce, obviamente que ele vai colaborar, vai ser mais um ponto de venda para vocês, que a minha percepção é que é uma venda muito offline ainda, mas é que as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais e a pandemia nos mostrou isso, acho que os números de vendas aumentam cada vez mais. Então, no cenário onde a jornada do consumidor ela é bem diferente, mesmo que eles tenham perfis próximos, eu acho que vocês têm um desafio novo aí, que eu queria até interpretar essa visão sua, entender como que vocês fizeram isso e trabalham isso de uma maneira efetiva, que é o e-commerce. Entendeu? Porque todas as lojas hoje, a gente fala, não todas, mas a grande maioria de lojas tem um e-commerce para poder se relacionar e criar mais um ponto de contato, um ponto de venda com o consumidor. E quando a gente fala do e-commerce, entender o comportamento dele nesse caso se torna mais fácil ou entra um pouco num cenário mais trabalhoso para vocês adicionarem mais a parte do e-commerce e entender ainda mais uma vez a jornada dele, ver quais pontos de contato você pode falar com ele, quais os canais que você pode entrar em contato com ele, quais os dados que você pode captar dele, se isso colabora, se isso prejudica. Queria entender um pouquinho mais sobre essa vertente. Legal. Eu acho que, só voltando um pouco assim, por exemplo, da tinta, Bruno, se a gente olha o e-commerce como uma coisa pontual, quantas pessoas entraram, quantas converteram, tal, é bastante frustrante. Acho que para quase qualquer e-commerce, né? Uma boa taxa de Sem conversão dúvida. é uma taxa de 1,5. Por hora que você pensa, você leva esse para o cenário de loja, onde a taxa de conversão é 70, 80%, não faz sentido esse negócio, né? E essa lógica do e-commerce de que um dia digitalizou uma lista amarela e colocou quadradinho, Exato. o preço e uma foto, ela é muito cruel para uma categoria como a nossa, onde o cliente não tem conhecimento. Então, a hora que você entra ali na PDP, na página de produto, a gente deveria ensinar o cliente a explicar, falar, olha, essa tinta aqui é para essa circunstância, você pinta assim, se você vai pintar um lugar interno não é indicada, tal. Aí tem uma altíssima relevância, né? Agora, se for só sobre a lógica de tá ali um preço, uma foto, tal, a gente vai acabar criando um e-commerce somente para aquele cliente que sabe o que quer comprar. Exatamente. Ele já fez essa jornada em algum ou outro produtos lugar. mais simples também, né? Exatamente. Ou produtos mais simples. Cimento, por exemplo, é um produto que... Comprar uma torneira, comprar alguma coisa que eles possam... Sim. Até torneira é difícil, mas comprar caixa de ferramenta, por exemplo. Exato. Então... Exato. Tem perfis diferentes também, tem clientes que já são mais preparados. Mas, para não ficar só na lógica de preço e frete, a gente precisa ter conteúdo quase no nível de produto, que é uma demanda que o cliente tem. Agora, eu também tenho um olhar bastante assim, o e-commerce ele tem que ser uma extensão da minha experiência de loja, né? Puxa, a gente tem, somando todas as lojas entre Telenorte e Tumeleiro, 80 pontos. Certo. Esse mercado tem uma grande diferença do mercado americano ou no próprio mercado europeu. As lojas, a gente tem uma loja aqui na frente do Shopping Morumbi, ou seja, num ponto super estratégico. Você vai nos Estados Unidos, está tudo numa rodovia, né? Então, ele tem que ser uma extensão. A gente trabalhou muito durante a pandemia para fazer isso. Hoje a retira é no mesmo dia. Tem entrega no mesmo dia de um determinado produto. A gente entrega de todas as lojas são um ponto, são um CD também. Fez uma série de parcerias com empresas de entrega para conseguir aumentar a disponibilidade de produto. A Tumeleiro, por exemplo,
toda a gama, mais de 30 mil itens, eles podem ser retirados, fica num prazo maior, mas podem ser retirados em todas as lojas e tal. E aí entra o que você falou, por exemplo, ser um pouco mais técnico, né? Quando um cliente ele vai no Google, ele digita chuveiro Lorenzetti, ele passou por todas as etapas. Ele sabe que ele precisa de um chuveiro elétrico, ele sabe que aquela voltagem é adequada para a casa dele, então tem um monte de barreira que em algum momento ele descobriu e ele está pronto para comprar. Ali o que faz diferença para ele é preço, ponto. Talvez disponibilidade, talvez tempo Prazo de de entrega, entrega, tal. Esse cliente, se ele não converte, ele passa a ser um lead super importante para uma régua de remarketing, para um cupom para ele voltar e comprar na loja, independente do canal. Então, eu acho que quando o marketing tem um olhar mais estratégico para aquele site e começa a se preocupar entre eu preciso ter uma boa curadoria de conteúdo aqui, independente se eu vou converter aqui ou não. Eu preciso transformar isso num canal de WhatsApp para gerar demanda para o meu vendedor na loja. Recentemente no lockdown, quando a gente ficou acho que 15 dias com as lojas fechadas, a gente chegou a atender 6 mil clientes por WhatsApp num único dia. E cara, conversa, assim, sabe? Não tem bot que substitua o nível de dúvidas que existe nesse mercado. E foi interação humana? Interação humana. Que legal, cara. Nós usamos todos os nossos vendedores. Todos os nossos vendedores. E conversa por voz, Bruno, assim. O cara trocando áudio de 4, 5 minutos. E é um conteúdo enriquecedor pra caramba do ponto de vista de dados, para você interpretar o comportamento do usuário. Então, quando você olha, eu acho que quando o marketing tem um olhar um pouco mais estratégico, puxa, eu tenho aqui um monte de cliente que está na fase compra. O cara digitou chuveiro Lorenzetti 99. Ele sabe, tem referência de preço, tem referência de marca, ele tem referência de produto. Esse cara eu posso soltar uma régua de remarketing para ele altamente relevante. Ele está com o cartão na mão. E aí vocês têm informações que isso daí tende a ter uma projeção de vendas muito maior. Sim, sim, totalmente. Então, é uma discussão, acho que todo mundo que está nessa cadeira tem essa discussão um pouco ingrata, que é puxa, mas aquele e-mail ou esse e-mail, mais awareness, mais topo de funil. Eu sempre falo, olha, esse dinheiro não é para o e-commerce. Se você não estiver bem posicionado nesse chuveiro, você passa a não ser considerado para esse cliente que vai fazer uma visita. Ou na loja A ou na loja B. Não apareceu naquele quadradinho no Google Shopping, já era. Já perdeu relevância para ele. Já perdeu relevância. Então, isso trouxe discussões assim, eliminou uma série de discussões que são super... acho que deveriam ser tratadas até como triviais. Por exemplo, ter preço diferente sim ou não. Cara, ter o mesmo preço da loja, e você vai ter que ter o mesmo preço de uma determinada loja, não vai te deixar competitivo no e-commerce nunca. Você não ser competitivo no e-commerce nunca, as pessoas não vão considerar a sua marca nunca, e elas não vão até a sua loja. É visita em loja. Tem muito, assim, um olhar estratégico sobre isso, tal. Se ficar olhando muito, olha, a gente vai ter um preço só, na minha opinião, né? Um olhar estratégico, tal. Beleza, vai receber menos visita na loja. A não ser que tenha um diferencial competitivo e a visita na loja que se traz sobrepõe. uma relevância mesmo nesse cenário. Totalmente. A visita na loja é o ponto de venda mesmo. Ainda para a sua indústria, ainda a visita na loja ainda é fundamental. E eu acho que assim, sei lá, podemos falar de marca aqui? Fica à vontade. Cara, por exemplo, Fast Shop. Tá. É uma loja que eu gosto de visitar porque tem novidade, eu sei que tem os melhores produtos e tal. Se eu quero comprar um eletro, eu falo, eu vou até lá. Pô, faz diferença você tocar na TV. E eu vou dar preferência para aquela loja. Ali no ponto de venda eu falo, você cobre o preço dessa... Que é uma jornada que todo mundo faz. Hoje em dia, principalmente. Hoje em dia está acessível você poder negociar, né? Agora, ele tem uma experiência relevante no ponto de venda. Exatamente. Ele tem a TV ligada, ele tem home theater para você sentar e mudar o som. Ele tem um vendedor que, cara, tira uma dúvida na hora H sobre aquela
TV que tem uma diferença de preço e tal. Tem uma relevância para você visitar. Agora, ele tem que ter uma estratégia de preço para conseguir converter aquela venda. Aí todo mundo tá lutando a mesma briga. Mas eu acho que, e é isso que a gente precisa fazer na loja. O vendedor é um ponto fundamental. 90% das nossas vendas passam por um vendedor. Certo. Não tem autosserviço nesse mercado. É muito diferente do mercado de alimentos. Com certeza. Que, cara, todo mundo tem repertório sobre o que come. Falta repertório. Acho que o que você falou, faltar repertório, é verdade. Vou contar uma curiosidade para você. Eu fui também numa loja, fui comprar uma chaleira, nem lembro o que era, que a gente foi comprar. E automaticamente hoje, na nossa jornada, a gente pesquisa. A gente olha para a internet e fala, tá aqui, ó, nessa mesma loja, falei, eu quero comprar essa daqui. O preço estava pelo menos R$60 mais caro. Você fala, pô, mas espera aí, é a mesma loja. Como que aqui está mais caro e não está? Vocês podem fazer esse preço? A vendedora simplesmente falou, não conseguimos. Eu falei, então também não consigo. Pô, é a mesma loja. Sabe, a minha experiência que poderia ter sido super legal, falando, não, ele está comprando pelo mesmo preço, a gente faz o mesmo preço, é a mesma loja. Então, para mim, começou a entrar num cenário que eu até trago o Boticário como exemplo, que lá atrás, quando eles começaram a fazer o e-commerce, foi um problema para eles. Porque se eles criam e-commerce, eles automaticamente estão criando concorrência com os franqueados. Então, como que eles faziam esse processo? E eu achei super inteligente a saída deles. Que eles falaram, vamos pegar o CPF, o CEP da pessoa, e a partir do CEP da pessoa a gente atribui venda a uma loja específica. Todos os franqueados adoraram a ideia. Então, o que acontece? Eu acredito que essa loja ainda sofre desse problema. Porque fala, não, a loja daqui é de um CNPJ específico e o do site é outro. Putz, não tem como reverter essa venda, sabe? Porque a partir do momento que, como a Boticário fez essa troca, eu achei super inteligente. Falei, eles também poderiam ter feito isso. Né? Eu acho que você tocou no ponto assim, o que você faz da porta para dentro é problema seu. O cliente não quer saber, cara. O cliente só quer saber da porta para fora, entendeu? Ele chegou lá, eu não vou cobrir o preço, cara, passar bem. Você perde o cliente na hora. Exatamente. A gente tem preços diferentes na loja física e no e-commerce. Tem uma camada promocional mais agressiva por acreditar que isso é bom para a loja também. Entendi. Né? É claro, impulsiona a venda do canal, né? O online ele tem por si só um preço mais agressivo porque você está um clique de trocar. Uma vez que você entrou na loja, você interagiu com o vendedor, tal, pô, ali tem argumento, inclusive para ele te indicar um trade-off. Fala, com Bruno, certeza. Você está procurando esse? Cara, tem esse aqui que é mais barato e tem mais vantagem, tem marca própria. Você vai comprar um produto pela metade do preço, com a mesma qualidade. É o trade-off que você falou. Tem uma expertise de uma pessoa que está te passando todas essas regras lá. Então faz sentido o online ter alta competitividade, porque você tá para converter, né? Mas, cara, a gente tem uma visão muito estratégica mesmo, assim. Muito cuidadosa de, puxa, isso aqui é um bom canal para capturar novos clientes. Esse é um bom canal para capturar dado. Esse é um bom canal para expor a empresa. Legal. Mas tem que olhar para tudo isso. Se você olhar só sempre como uma loja, é duro. Com certeza. Você tocou em dois assuntos. Vou começar um primeiro, depois eu acho que a gente vai para o segundo. O primeiro assunto é que você falou que a loja ainda tem uma representatividade muito grande na jornada da pessoa. Principalmente quando a gente lida com produtos que a pessoa não tem repertório. Se for uma coisa um pouco mais simples, talvez ela vai recorrer para a internet, vai ter uma facilidade nesse cenário. Mas quando a gente lida na loja, a gente está entrando num cenário onde cada vez mais as empresas estão olhando informações presenciais ou dados, ou tentando transformar os dados do ponto de venda em informação ou cada vez mais repertório para você poder se comunicar com essa pessoa. Como que vocês lidam hoje com essa vasta presença das pessoas na loja do ponto de vista de dados? Vocês têm alguma interpretação? Como que vocês trabalham isso? Como que essa informação chega para gerar cada vez mais insumos para vocês, para despertar comportamento, entender essas outras vertentes? Legal. Cara, a loja tem engraçado, tem uma lógica muito parecida com o e-commerce, porque a gente sabe quantas pessoas entraram na loja, mas eu tenho clientes identificados e não identificados. Tá. Desse percentual, que é a maioria,
não identificados, eu só tenho o vendedor que interagiu com ele. Entendi. Mas, né, o vendedor foi lá, te atendeu, você contou um monte de coisa, falou, cara, tô começando agora uma casa enorme e tal, mas ó, tô só dando uma passada aqui para pegar preço. Puta, você é um lead importantíssimo para nós. Nós não pegamos seu dado. Entendi. Então, isso é um trabalho meu, uma pauta minha de que eu preciso ter algo para pegar esse dado, né? Preciso ter uma troca justa, que você considere fair, de dar esse dado agora, mesmo sem comprar e tal. Isso é um trabalho de marketing. E eu acho que o nosso mercado tem isso. Você vai no mercado de alimentos, quem quer entrar lá para dar uma pesquisada? Dificílimo, né? Você vai converter. Nem que você, eventualmente, um produto você vai pensar um pouco melhor e tal. Para os dados identificados, aí tem tudo que tem de métrica. Ticket médio, a participação por categoria, cliente novo, cliente antigo, o tempo médio que ele voltou entre uma compra e outra. Tem essas duas visões. Uma visão muito mais apurada, que a gente olha visão por safra, o que é normal, mas tem esse desafio do cliente não identificado que precisa ser identificado. Ainda para o cliente identificado, aí voltar lá atrás do que a gente falou, tem o desafio de que eu preciso identificar ele com o que ele vai comprar no futuro, né? Porque acho que é uma métrica de lifetime value. Certo. O nosso é quase um lifetime value projetado. É verdade. Porque você está quase sempre começando, né? Tem um momento que você vai começar. Sem você dúvida. vai começar, vai fazer uma primeira compra, nem sei se ela vai ser relevante. Eventualmente, alguém que especificou para você, ó, Bruno, vai lá e compra cano. E, cara, você está construindo uma mansão. Naquele dia você comprou cano. Se você não me der essa informação, eu não faço o seu futuro lifetime value. Exato. Né? Aí você vai ter que vir 2, 3, 4 vezes para eu falar, opa, apareceu esse cliente aqui, mas talvez eu não te atendi bem na primeira, mais ou menos na segunda, porque eu não sabia. Entendi. Então, tem esse grande desafio da identificação e o grande desafio de identificar quem não se identifica naturalmente com uma troca que seja justa para as duas partes. Legal. Um último ponto ainda dentro desse tema, acho que de loja, que é super interessante, comportamento de consumidor. A gente sabe que é o comportamento diferente e tudo mais, e é um comportamento pautado por muitos influenciadores. Seja um influenciador que pode ser o pedreiro, seja um influenciador que pode ser um arquiteto. Então, nesse caso, vocês sabendo que vocês têm uma camada de influenciadores nesse caso, como vocês lidam ou absorvem a informação para colaborar ou com o arquiteto ou com o pedreiro para poder ajudar no final da obra de um usuário final? Boa. De fato, Bruno, a gente hoje, as obras no Brasil, só 7% tem um arquiteto. Eu nem quero entrar no mérito se é porque é caro, enfim. Mas esse é o número bruto. No nosso caso não é muito diferente, o número é bem próximo disso. O restante ou está se aventurando lá, ou conta com um profissional realmente para suportar. E aí existe ainda várias camadas. Quando você tem um arquiteto, ele vai te ajudar na parte estética, vai te ajudar também na especificação de compras e tal. Agora tem uma dor muito grande para quem não tem um arquiteto de quanto eu vou gastar, quanto tempo vai demorar e, cara, a parte estética, isso aqui, essa cor que eu gosto, combina com esse piso e lá em casa os móveis são dessa cor, vai ficar legal? O que a gente ajuda como produto para transformar isso de forma genuína, a gente tem arquitetos nas lojas. E isso, se você parar para pensar, claro, tem um fim comercial. Sem dúvida. Né?
E tem também a gente dá muita coisa de graça para o cliente, né? Se você chegar lá e você vai nos procurar e falar, eu quero entrar no serviço do projeto, ninguém vai te pedir para pagar nada. Você vai sentar lá com uma arquiteta, ela vai te entregar um 3D, vai te falar mais ou menos quanto que você vai gastar, tal. Se você levantar dali e ir embora, paciência. A gente É um risco de que não vocês soube nesse usar o caso, lead, entendi, entendeu? entendi. Então, essa parte que não tem o profissional, a gente tem isso. Para os arquitetos, aí já tem um programa, realmente. E tem principalmente um concierge para atendimento, entendeu? Legal, Que isso é valor para ele lá na ponta. entendi. Então a gente entendeu muito bem, valor, pô, ele está coordenando uma obra grande, não pode atrasar. Ele precisa de preço, ele precisa de estoque, tem uma estrutura que atende esse profissional, quase que one-to-one, Tá, sem nenhuma burocracia, pelo WhatsApp, da forma mais simples possível, tal, por entender que isso gera valor para ele na ponta. legal. Não, maravilhoso. Agora entrando numa última vertente aqui para a gente concluir com o nosso papo, que eu acho que é super interessante, é a demanda pelo novo consumidor. Tá? A demanda do novo consumo, tá? Que a gente começa a interpretar que vocês devem ter visto tendências que vocês estão levando, tirando, acho que aquele grande centro de loja, centro de distribuição e tudo mais, e entrando em lojas de bairros. Que eu acho que esse é um ponto que possivelmente é um ponto comportamental. Quando a gente fala de dados, a gente fala também de comportamento. Então eu queria entender essa dinâmica de inovação que vocês estão trazendo também, sob essa perspectiva. E um último ponto que você já mencionou, mas só para a gente frisar, o delivery. Que eu acho que entramos num cenário de pandemia, entramos num cenário que eu até falo com as pessoas que esse cenário ele chegou para transformar a nossa vida. Então, home office pode ser que ele venha para ficar ou não, mas ele está aí. Então, pode ser que você vá um pouco, fique um pouco. E a gente entrou num cenário novo cada vez que o digital tem mais representatividade. Então, as lojas de bairros e esse delivery, queria entender um pouquinho mais de você sobre o ponto de vista comportamental, como que vocês, e de dados também, de informações que levaram vocês a tomarem decisões como essas. Legal, bom, a gente abriu algumas lojas, começando por São Paulo, agora a primeira loja no interior de São Paulo, com o nome de Telha Norte Já. No Rio Grande do Sul, uma primeira loja chamada Tumeleiro Já, e recentemente uma bandeira de atacado também. O que a gente entendeu, Bruno, é que existe dentro do bairro, você se locomover para uma loja de home center, tem algumas fricções aí, né? Puxa, estacionamento, a loja é grande, a gente tem lojas de 8 mil metros quadrados e na maioria das vezes, em algumas jornadas, você quer comprar uma lâmpada. Então a loja de bairro tem como vocação cobrir essa jornada. O que a gente percebeu depois de abrir, porque é um conceito meio de startup, que gama que pega, o que a gente coloca e não coloca, quais são essas jornadas além da jornada lâmpada, que faz sentido você visitar e lembrar, falar, puxa, lá tem isso, né? O que a gente percebeu essas lojas hoje têm um atendimento muito forte por WhatsApp. Tem um perfil de cliente que não quer nem ir. Ele quer só ter um número cadastrado ali no telefone dele e que quando ele lembra que ele quer pedir e quer que essa lâmpada seja entregue. Tem um perfil de profissional dentro desses bairros que querem comprar material básico, cimento, areia, e se ele descobrir que aquela loja ali tem, ele vai comprar com certa frequência. Então, cara, é um modelo que é gostoso de trabalhar porque você vai reinventando em função da resposta do público a partir do momento que ele existe, né? Muita coisa que a gente pensou no início, e isso no fim é dado, né? É dado e também é dado mesmo, né, científico, e muita observação, porque muita coisa chega, por exemplo, a gente não tinha uma gama muito extensa de materiais básicos no início. E vinham muito profissional. Na loja de Moema, por exemplo. Estou fazendo uma obra aqui, você tem isso? Não. Aonde está o dado? Você tem isso? Não. É observação. Observação. E papo da área comercial com o gerente da loja.
Aí cria-se uma lista, quase um wish list. O que os clientes procuram que a gente não tem? Acerta a gama, acerta estoque, porque num primeiro momento você não tem a areia que todo mundo que o cara procura. A partir do momento que você tem, você erra totalmente o estoque. Porque você tem, ia 1, 2, agora vão 20. Aí você tem que tira o espaço de um determinado produto, coloca outro. E é tudo. Então, cara, tem muita coisa que assim, não existe o dado porque você não pensou que aquele dado seria importante. Não tem nem no sistema. Nossa. Como que você cadastra ou pensa, coloca no sistema um produto que eu não vendo? Tem que ser na mão. Tem que ser ou no na mão, Excel, sei exato. lá. Então, é legal essa pergunta justamente porque a gente está acertando o modelo, a gente já percebeu que tem que acertar um modelo por bairro, cada bairro tem uma certa vocação. Que legal. E tem uma coisa, tem um tronco comum, claro, né? Uma série de produtos. E tem uma camada muito importante de serviço nessas lojas, que é o que a gente está acertando. Tinha uma outra pergunta que você fez. A outra pergunta é sobre o delivery. Ah, tá. Cara, então, esse negócio explodiu na pandemia. Aí tem o ovo a galinha, não sei se explodiu, porque a gente também não tinha um design de experiência bom o suficiente para isso. E a pandemia nos forçou a criar. Reduzir muito o prazo de entrega, reduzir muito o custo de frete. Ter uma política de frete grátis para uma determinada distância, colocar todas as lojas como hub, entender o que vende e o que não vende para estocar mais as lojas. Então tem o ovo a galinha. Né? Sim, a gente foi muito forçado a se reinventar, se reinventou rápido e começou a colher. Eu acho que assim tem uma questão de awareness muito importante, porque a gama de produto de materiais de construção é difícil você ter urgência, né? Assim, mesmo estourando um cano, não é você quase sempre que vai trocar o cano. Uhum. Mas se você entende que aquela loja, o dia que estourar um cano, ela te entrega no mesmo dia, ou que você compra até pelo WhatsApp e vai chegar em 1, 2 horas, porque é a loja do seu bairro, cara, isso tem um valor Imenso. imenso. Imenso, não tem nem Eu falar. não sei quantas vezes você vai necessitar dessa jornada de urgência. Mas você sabe que o frete é grátis e que entrega em 2 horas. E aquela loja ali que você Resolve passa teu todo problema. dia. Então a gente olhou isso com essa... Bom, se o mercado... Qual o tamanho de mercado? Não sei. Mas vamos colocar tudo isso como solução. Se o tamanho de mercado responder, muito bem. Se não responder, agrega muito para a marca e bola para frente. Foi mais ou menos assim que a gente olhou. Que legal. Cara, que eu fico feliz é assim, falar com o cenário de e-commerce no cenário de construção, reforma, é uma jornada incrível, porque vocês têm que se desafiar todos os dias, todas as horas, porque a minha jornada é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa, que por aí vai, e aí vocês têm que se reinventar praticamente todos os dias do ponto de vista principalmente de dados, porque a informação está ali, vocês têm um background, mas isso aqui pode jogar fora e a gente tem uma nova jornada sendo criada, que acredito que deve ter sido a pandemia. Para vocês mudou da água para o vinho, né? Entender assim, Cara, totalmente, porque março de 2020 a primeira discussão puxa, esse aqui vai ser o mercado mais afetado. As pessoas não vão parar de comer, mas elas vão parar de mexer em casa, sei lá, né? Essa é a dúvida, É né? engraçado, porque foi o oposto, acredito, né? Aí passam 2, 3 meses, você de fato fica porque nem se falava em lockdown, né? Você de fato fica em casa, começa a mexer em casa e a gente viu uma demanda muito crescente, muito acima do que o que foi 2019. E uma coisa que aconteceu que nos ajudou bastante, e sem entrar no mérito se é correto ou não, mas as lojas viraram shopping, porque foi considerado um serviço essencial, uma compra essencial. E ela era mesmo. Tem um Com monte certeza. de jornada, Bruno, de gente que tinha uma emergência em casa. Se a loja tivesse fechada, cara, como que você faz com vazamento? E então fez com que nós nos reinventássemos, inclusive em gama de produto. A gente jamais tinha pensado em colocar cadeira gamer. E de repente tinha cadeira gamer. De repente tinha, cara, caneta Bic
e folha de papel. Porque estava tudo fechado, a gente olhou, evidente, como uma oportunidade, mas também porque o cliente chegava, a mesma lógica do que eu comentei agora, da loja de bairro, e ele perguntava, você não tem caneta, canetinha? Não tem cadeira? E a gente pensava, cara, a gente tem, entre aspas, né, o privilégio de estar aberto por ser um setor essencial, e tem que atender, a nossa missão é a jornada do cliente. Se nesse momento a jornada pontualmente do home center é essa, a gente precisa atender a jornada do cliente. Então a gente introduziu um monte de produto na gama, que hoje já saiu, não ficou, porque naquele momento era a jornada do cliente e é a nossa promessa, vamos cumprir a promessa. Entendeu? Então foi muito legal, acho que a gente aproveitou bem, atendeu o cliente e usou bem o que a gente tinha de dado, aí de novo, né, o dado identificado e não identificado, mas já que a gente está falando de dados, eu acho que tem uma importância muito grande da governança. Com certeza. Sabe? Precisa ter uma reunião comercial onde você ouve o cara que está na ponta. Porque é ele que vai falar, se você aí, cara do comercial que está trabalhando da sua casa, tal, se você colocar caneta Bic e cadeira gamer, eu vou vender. Pronto. E a governança precisa ter confiança, porque você fala, cara, sabe qual é o perrengue de trazer uma cadeira da China? E assim, eu não vou comprar uma, eu vou comprar milhares. Tem realmente mercado, para isso? Que tem. Demais, cara. E aí, cara, então a governança informal e formal, e assim, você respeitar e ouvir o cara da ponta, gera muito negócio também. Que legal, Pablo. Cara, nosso tempo já deu. Queria te agradecer. Acho que foi uma aula de dados / comportamento nesse cenário que a gente vê aí de e-commerce focado num segmento difícil, né? Que você tem que interpretar. Acho que vai ficar muito aprendizado para todo mundo que está assistindo a gente. Mais uma vez, obrigado pela participação, Pablo. Sempre portas abertas para você aqui no Datalogando. Valeu. Obrigado, Bruno, pelo convite. Vida longa aí ao Datalogando e valeu. Espero que tenha ajudado mesmo a galera aí que está vendo. Bastante. Valeu. Valeu. Valeu, gente.